Bem-vindos a mais um episódio de um podcast. Hoje, pela primeira vez, com um homem convidado aqui. Hoje eu trouxe um nutricionista empreendedor, Valentim Magalhães. Além de trabalhar por muito tempo na área, fundou o WebDiet, está com vários projetos na área do empreendedorismo. Valentim, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Amanda. Que bom ter você aqui. Pela primeira vez, um homem falando sobre posicionamento profissional. Vocês vão dominar o mundo, né? Com certeza, se Deus quiser, mas a ideia aqui, Valentim, Aham. é a gente falar exatamente diferente do que a internet está falando. Aham. O foco desse podcast foi falar que posicionamento profissional não é roupa, não é vestimenta, é também uma vestimenta e é também a importância do modo como você se veste, da forma como você se porta, mas é muito mais do que isso. O posicionamento profissional muitas vezes tem a ver com a forma como você encara um problema, como você empreende dentro do seu negócio. E aí eu queria começar falando sobre o seu empreendedorismo. Você foi um profissional completamente visionário na área da nutrição. Aham. Não é comum hoje nós vermos profissionais dessa área empreenderem e pensarem em abrir, por exemplo, um aplicativo. Você acredita que isso tem alguma coisa a ver com o seu tipo de posicionamento profissional? Poxa, excelente pergunta, Amanda. Total, porque o posicionamento profissional, adorei essa tua definição. Ele, ele imprime a nossa marca perante as pessoas que negociam com a gente, né? Então, hoje eu tenho 46 anos de idade, eu vejo que o maior patrimônio que eu acumulei, além do patrimônio financeiro, enfim, das empresas, o maior patrimônio que eu tenho hoje é o meu nome. Né? Então, o nome Valentim Magalhães, dentro do meu segmento, dentro do meu nicho, as pessoas sabem o que esperar de mim. Eu vim ao longo dos anos validando muita coisa, né? Talvez eu possa, no início, quando você falou a roupa, uma apresentação é importante, tudo bem, até é lá no início. Mas quando você vem amadurecendo no processo, você entende que os seus feitos, as suas atitudes, o que você fez, não o que você falou, mas o que você fez, o que você deixou de legado, a marca que você imprimiu para todas as pessoas é o que mais vale. Né? Hoje é o meu maior patrimônio, é o meu nome. Não o meu nome sei lá, uma coisa. Eu não sou uma pessoa famosa, Uhum. eu tenho 100, alguma coisa ali de seguidores no Instagram, mas dentro do segmento, dentro da onde eu atuo, dentro das pessoas com que eu faço negócio, o meu nome tem um peso. O meu posicionamento profissional, porque eles sabem como eu vou agir. Tanto os pontos positivos, que é uma coisa que muito bem colocado por você, que a internet não mostra, a gente tem as nossas limitações. Eu, por ter um comportamento muito intempestivo, muito agressivo como empreendedor, eu faço uma parte do empreendedorismo que é um pouco mais, como é que eu vou dizer, um pouco mais rápida, um pouco mais feroz, aquela coisa de abrir um campo e tudo mais. A gente tem algumas coisas na nossa personalidade que o mercado também entende, né? Que seus parceiros também entendem, né? Esse é o posicionamento profissional, eu gostei demais, é a marca que a gente deixa ali Eu vi para um as pessoas. episódio seu podcast, inclusive você tem um podcast, a gente fala depois sobre isso, Aham. e você trouxe uma nutricionista, e aí eu achei muito legal o comentário dela, que você perguntava assim: quanto tempo você demorou para chegar nesse patamar de carreira, uma pesquisadora? E aí ela falou assim: eu demorei pouco tempo, eu demorei 2 anos e meio. E aí, nesse momento, aí, acho que a Roberta Carbonari estava com você, ela fala: nossa, olha a diferença de percepção de tempo, né? A Aham. pessoa que tem uma maturidade maior, ela entende que 2 anos e meio é pouco tempo, enquanto o jovem, muitas vezes, entende que 2 anos e meio é muito tempo. Você acredita que, com o passar do tempo, esse posicionamento profissional, ele vai maturando, ele vai melhorando e modificando, ou você sempre teve esse posicionamento desde o início da sua carreira? A gente amadurece, tá? A gente amadurece muito por conta de testar no mundo real. O que o jovem encontra hoje, ele vai para um curso e ali ele aprende a teoria, que é muito válida, só que essa teoria é metade de uma laranja. E você, para você fazer o suco, você precisa das duas metades, né? Você tem a metade de uma laranja, que é toda a teoria. Quando você vai para o mundo real, é onde você vai encontrar a outra metade. E nem sempre a outra metade é de uma laranja. Às vezes a metade é de um abacate, a metade é de um abacaxi, a metade é de uma banana. E não dá para fechar. E aí você vai testando essa teoria, né? E isso é um amadurecimento. Os jovens, por a gente viver numa sociedade muito imediatista, eles acham que tudo se resolve num curto espaço de tempo, né? O efeito loteria. Dá para ficar milionário do dia para a noite.
1 em 55,6 milhões de pessoas ficam milionários da noite para o dia comprando um bilhete da loteria. Tem essa chance, né? 1 em 55 milhões. E a gente olha esse fenômeno, né, do efeito loteria e acha que isso se repete. Não vão ter 200 mil vencedores da loteria. Esse é limitado. A gente não abandona que alguém explode na internet, porque você vai ter um comentário que, mas eu não tenho posicionamento, fulano não tem isso, não tem isso, explodiu, sem dúvida, efeito loteria. Sim. Existe isso. O outlier, tudo a gente... Mas o amadurecimento ao longo do tempo, porque o que acontece? Nenhum negócio suporta um dono menor do que ele, um líder menor do que ele. Então para o seu negócio evoluir, quem puxa o seu negócio para cima é você. Então você tem que estar acima do seu negócio. O seu posicionamento profissional tem que ser mais maduro. Você precisa crescer antes da sua empresa crescer. Senão, se a sua empresa te atropelar, isso é muito perigoso. Se a tua empresa atropelar o teu posicionamento profissional, você vai ser aquele líder de fachada. Você não vai ser um líder respeitado, você não vai ser um líder com boas conexões, você vai ser um líder que vai pôr em risco o teu negócio. Você chegou a ter clínica antes de empreender? Uma clínica não, mas eu atendi durante muitos Chegou a anos. atender o cliente final. Atendi. Qual era a sua maior dificuldade em relação a essa venda para um cliente final, esse posicionamento profissional? Porque o nutricionista, assim como o advogado, o médico, ele é um profissional autônomo. Ele precisa se vender diretamente para o cliente final. Para você lotar sua agenda, não basta ter uma xícara bonita e uma boa infraestrutura. Você precisa Sim. entregar muito mais que isso. No seu início, para você, qual era sua maior dificuldade em relação a esse posicionamento? Olha, eu tive uma ajuda muito boa, Amanda, que foi uma frase que eu ouvi quando eu era vendedor. Eu já fui vendedor de loja, de shopping, de quiosque, assim, né? Eu já trabalho há 30 anos, eu comecei com 16 anos. E ouvi uma frase que foi muito marcante para mim. Ouvi no Sebrae, um curso do Sebrae, as pessoas às vezes não dão valor a cursinho do Sebrae. Um professor no interior do Rio de Janeiro virou para mim e falou: "Não adianta você ser bom, rapaz, você tem que parecer bom". Isso foi uma coisa que me marcou muito. Então, o meu posicionamento profissional, ele era uma boa apresentação. Eu olhava como uma loja, né? Uhum. A loja tem que ter uma boa apresentação, um bom atendimento, uma boa postura. Sempre tive muito boa postura. Meu posicionamento profissional, uma coisa que eu fiz desde cedo na minha carreira, eu estudei com 99% da minha turma eram mulheres. Na minha especialização, só mulheres. No meu mestrado, só mulheres. No meu consultório, 90% eram mulheres. Tudo isso influenciava a minha postura profissional frente a isso. Eu atravessei anos de carreira e sempre mantive uma postura de seriedade com o meu trabalho, de seriedade com a minha equipe. Eu gerenciei, eu liderei mais de 30 mulheres, mulheres jovens de 22, 23, 25, 30 anos de Gerações idade. diferentes. Gerações diferentes. Então, tudo isso compôs. Eu tive, no início, né, voltando à pergunta, essa frase me marcou muito. Você tem que parecer bom em várias frentes. O que um paciente busca num profissional? Né? Ele vai buscar confiança. Sim. E Acolhimento. acolhimento e confiança. Ele tem que confiar. Isso foi uma outra frase também de um amigo muito bem-sucedido, Paulo Musi, que me falou: Val, o paciente procura na gente confiança. Se ele não confiar na gente, não adianta. E a confiança ela não vem só, né, do que eu estou vendo que a gente está muito nessa coisa de aparência, né? As pessoas vão além disso. Sim. Depois, a aparência ela pode até atrair, mas o que retém é o conteúdo. Você olha um profissional, é óbvio que você não vai entrar numa loja com uma fachada toda quebrada e meio suja. Aquilo ali não vai te despertar interesse, né? A beleza de um bom escritório, no teu caso, um escritório, uma mesa, a quantidade de um advogado, gera um interesse. Você fala, pô, mas por quê? Por que essa pessoa... Mas o que vai conectar é o conteúdo. O Né? belo atrai, mas o belo não retém, né? O belo não retém. E isso está ficando cada vez mais. Isso está ficando cada vez mais aflorado. Tanto que você vê nos Estados Unidos, e essa tendência vai chegar no Brasil, as pessoas estão parando de seguir. Tem um movimento, agora me faltou a sigla em inglês para esse movimento. Eles estão parando de seguir os influenciadores.
É mesmo, não sabia. Tá havendo uma debandada, porque eles não conseguem, mas Lidar com aquela falsa expectativa de realidade. aquela falsa expectativa, aquela construção de uma autoridade em cima de pilares que não são É. os pilares do conhecimento técnico, da experiência. Porque, como eu falei das metades da laranja, existe uma força que a gente não consegue dominar. Uma única força, é o tempo, né? Aí você fala, forças da natureza, o vento, você se esconde debaixo de um buraco, o mar, você tem um submarino. É para ser didático, Sim. assim, mas existe uma força que você não consegue lidar com ela de forma nenhuma. E contra ele não tem quem vença, né, Você não não tem o que adianta ver. você fazer um curso de uma semana na expectativa de que de segunda para segunda você se tornou um profissional com 20 anos de carreira. Você Você tem tem, curso, mas você não tem 20 anos de carreira. você tem 20 metades de laranja. Exato. Isso é um grande problema que eu sinto hoje no digital, né. Nós como produtores de conteúdo, provavelmente você também sente muito esse tipo de mensagem chegando para você, uma falsa expectativa de que o mundo, ele vai simplesmente fluir para todo mundo se a pessoa acordar às 8, dormir às 6, tomar um banho gelado de gelo às 5 da manhã, vai dar tudo certo, você vai abrir um aplicativo, qualquer aplicativo que você abrir vai dar certo, você vai vender e vai ser maravilhoso, e as pessoas elas estão comprando cada vez mais essa ideia. Você percebe essa aflição do jovem hoje em dia? E é uma ideia mentirosa, muito mentirosa, porque a gente usa, Amanda, a gente entende o mundo a partir das referências que a gente tem. Então a referência que a gente tem é entrar na internet e ver um, dois, três, cinco rapazes que vendem jogos online, com isso eles ganham dinheiro, vendem jogos de azar. É o cassino moderno. Ficam muito ricos, né? Ostentam muito, e as pessoas acham que aquilo ali vai ser uma coisa de. Que aquilo ali é uma vida que ele desejada, né? Porque ele só. Ele entende o mundo a partir do que ele já viu. Sim, E quando ele tem esse tipo de conteúdo, ele olha para essas coisas instantâneas e acha que isso é. Bem, graças a Deus eu tenho a oportunidade de viajar bastante, conhecer outras realidades. Quando você vai, por exemplo, eu voltei agora de 2 países que têm IDH 3 e IDH 2, Índice de Desenvolvimento Humano, que estão na topo. Você entra numa peixaria, você vê um lixeiro, um pedreiro na rua, são todas pessoas muito bem vestidas, uniformes muito bem feitos, pessoas. de- Você olha para pessoas e fala, cara, são pessoas que estão ali, saem do trabalho, entra num ônibus, aí está o dono da empresa, está o lixeiro, o peixeiro, todo mundo dentro do mesmo ônibus indo para casa. A vida das pessoas é diferente. Aqui no Brasil, a gente, em alguns polos, assim, você coloca como sucesso, prosperidade, essa coisa de acumular, porque aqui o bem comum, aí a gente tem que ir muito mais a fundo para sim. discutir sociedade, né? O bem comum, você não tem como andar de metrô, você não tem nada. Agora, eu estava na Dinamarca, todo mundo anda de bicicleta. Todo mundo não tem carro, as pessoas não têm carro, as pessoas têm bicicleta. Fala hoje para um brasileiro, cara, pô, compra uma bicicleta elétrica, que isso é hypadaço lá na Dinamarca. Ele não sabe onde fica a Dinamarca. É. Ele vai achar que ele é um fracassado porque ele tem uma bicicleta elétrica. Aí você vai para o primeiro mundo, para um país desse, o sucesso é o cara poder ir para o trabalho de bicicleta. Isso é o O topo. nível, né. O topo da vida dele é isso. Então, Amanda, é uma confusão gigantesca, porque as pessoas acham que a conquista material, apenas a conquista material, é a solução dos problemas. Não é. Mentira. Depois que você consegue pagar os seus boletos, porque a gente tem aquela primeira etapa que a gente precisa Sim. vencer, né? A pirâmide de necessidade de Maslow. Eu não estou falando que uma pessoa que ganha R$ 800 por mês tem uma vida digna. Não é isso, seria hipocrisia da minha parte. Mas a partir do momento que você ultrapassa aquela etapa das necessidades básicas, ter uma casa digna, uma alimentação digna, uma moradia segura, que você possa dormir sabendo que você não vai acordar soterrado por lama, enfim, depois você passa da dignidade, você aí você começa a fazer suas escolhas. Pô, eu quero ter um carro ou não quero. Uhum. Né? Em países de primeiro mundo, você pode. Acho que eu quero ter um carro, não quero. Aqui é obrigatório. Se você não tiver um carro, você não é uma pessoa próspera. Mas por quê? Você quer pagar 5 mil de PVA por ano? Porque você vai ter que dedicar mais tempo da sua vida para poder adquirir um bem. E você só vai perceber isso depois que você adquire. Você acha legal um cara que acorda 5 da manhã e vai dormir 11 da noite falando que é empreendedor? Parabéns, cara. É esse tipo de vida que você quer? Eu
já vivi essa história. Eu fiquei 7 anos para montar a primeira empresa vivendo essa história. Não é esse conto de fadas que as pessoas dizem. E legal a gente ouvir isso de um nutricionista, né? Porque, sendo bem sincera, e aí imagino que tenham pessoas que não tenham passado por isso. Hum. Mas eu, pelo menos, nos meus primeiros 4 anos de advocacia, acabei com 10 anos da minha vida. Sim. Comia mal, dormia mal, tomava remédio para dormir, remédio para ficar acordada, energético, trabalhando 12, 13, 14 horas por dia. E hoje pago a conta, inclusive, de tudo isso. Com Uhum. toda certeza, hoje minha saúde é o reflexo do que aconteceu lá. Né? Hoje, para ter constância na academia, é aquela dor de cabeça porque o corpo não se ambientou. Mas é legal ouvir isso de um nutricionista que fala: olha, não é o certo, não estamos romantizando absolutamente nada. Mas muitas vezes esse é o caminho. E Sim. quem está lá em cima está vendendo para você que as 4 horas trabalhadas por dia serão suficientes para 1 milhão no final do mês na sua conta pingando líquido de jogo de azar. Não vai acontecer, Não. né? E a gente tem essa geração nova sendo criada com base em tantas mentiras que é difícil você ter um local aberto para esse tipo de fala. O que vai acontecer, Amanda, é o seguinte: o mercado ele funciona, ele é muito. O mercado ele é muito cruel no seguinte: se você tem um negócio que você trabalha 4 horas por dia e você está tendo muito resultado, fique tranquilo, daqui a 6 meses esse mercado já foi rastreado, você já tem 1 milhão de concorrentes. Você nunca vai conseguir uma margem maior. Nenhuma franquia vai te dar um resultado maior do que 20, 25% de margem. Nenhuma. Ao dia que alguém te prometer 50% de margem, no ano seguinte vão ter 30 quiosques do teu lado, tua margem vai diminuir. Não existe. As pessoas, elas são ávidas por dinheiro, por resultado. Então você não vai conseguir esconder uma fórmula mágica, tá? Ah, meu Deus, então quer dizer que eu nunca vou ganhar dinheiro, que eu nunca vou prosperar? Vai, desde que você esteja disposto a conhecer as regras do jogo. E as regras do jogo são porque a gente ouve, Amanda, muito. eh, a gente ouve muito falar de quantidade, só que quantidades infinitas. Né? Você estava, antes da gente começar agora, você falou sobre a trajetória do seu marido, aí, parte da trajetória do seu marido. Ele, em determinado momento, ele olhou e falou: não, acho que aqui é um ponto legal para mim, vou fazer esse movimento, vou fazer esse outro movimento. As pessoas não colocam limite. Muitos. É feio uma mãe, uma mulher, uma advogada virar e falar: não, eu quero atender 20 clientes, cada cliente desse vai me pagar uma mensalidade de R$ 2.000, eu quero ter uma renda mensal de 45, 60 mil, e esse é o suficiente, eu não vou trabalhar mais do que isso, porque é com isso que eu vou construir minha vida, porque eu quero jantar com meu marido todo dia, eu quero conhecer os meus filhos, saber do que eles gostam de comer, e quero ver minha tia Cocota todo final de semana, quero sair de casa sexta-feira, fechar o escritório sexta-feira. Isso é digno, as pessoas não colocam Sim. limite também, né? No quanto elas têm que ganhar. E são assuntos pouco falados, porque a gente é sempre induzido a achar que o sucesso é comprar. Eu vejo o fenômeno dos relógios, né? Antigamente, há um ano atrás, o sucesso na internet era você ter um Rolex. Uhum. E aí todo mundo comprou, né? E é assustador isso, né? Popularizaram o Rolex. Popularizaram o Rolex, que é uma joia, que tem uma história muito legal. Por exemplo, eu quero comprar um Rolex para mim, o nome dele é o Explorer 1. E não é um Rolex mais caro, é um Rolex mais baratinho, é um Rolex mais simples. Uhum. Só que foi o Rolex desenvolvido para o Edmund Hillary, que foi o escalador que chegou, foi os 2 primeiros escaladores que chegaram no Monte Everest. Então, um relógio simbólico, é o mesmo modelo que o cara que escalou o Everest. Né? Então, Uhum. para mim, eu não sei, no ano que vem, quando é que eu vou comprar? Eu tenho vontade de ter esse relógio. Só que aí todo mundo fala: não, Rolex agora não é sucesso, agora você tem que ter um Patek Philippe, porque custa R$ 1 milhão. Cara, não tem nada a ver comigo, para que eu quero? Isso é muito fantasia, né? As pessoas elas começam a atribuir valor a coisas que não têm valor. Diferente de um colecionador, por exemplo. Um colecionador pode ter um relógio de US$ 10 milhões, porque é um colecionador, o cara que vive aquela história, que ele conhece aquilo ali. E tem gente assumindo posturas digamos assim, assumindo posições que não são delas, não é verdadeiro. Não tem Sim. nada a ver. Você Pegando o olha, valor do outro, né? pegando o valor do outro, você olha, aquelas coisas não se encaixam. Eu conheço tantas pessoas extraordinárias que usam um relógio Casio, um relógio de plástico, e cientista, às vezes é um cara que não precisa estar
se apresentar também, o cara está no laboratório, para ele o relógio digital é melhor, que ele tem um cronômetro em cima, outra coisa embaixo. Então é isso, né? Até falando sobre essa parte do cientista, você sempre foi um profissional que se dedicou muito à parte acadêmica, né? Você Sim, tem mestrado, tem sim. doutorado, Não, mas eu parei no mestrado por conta do empreendedorismo, sim, foi né? para uma outra linha. Fui. O que... Mas é um profissional que busca muito o estudo em si. Sim, Até sim, sim, porque sim. para você ofertar algo para um outro profissional, você tem que entender sobre a dor desse profissional e muitas vezes tem a ver com a parte acadêmica. O WebDiet é a ferramenta mais utilizada no mundo, né, por nutricionista. É mesmo? Sim. A segunda maior ferramenta do mundo é uma ferramenta espanhola, é um software espanhol. O maior do mundo é o Mas eu WebDiet. quero falar do web, deixa eu voltar, porque eu acho que é muito importante eu explorar isso da sua É a carreira, ciência, né? que é o estudar. Aham. Isso também é pouquíssimo comentado. Me parece que as pessoas perderam a validade do estudo. O posicionamento profissional passou a ser muito mais importante, a oratória, e é muito importante a oratória. Sim. Passou a ser muito mais importante a vestimenta, o relógio, passou a ser muito mais importante o parecer ser, e deixou-se de lado a informação do básico, o conhecimento básico. A pós-graduação saiu de moda, o estudo saiu de moda. Agora o curso prático está sendo substituído pelo estudo, pelo mestrado e pelo doutorado. Você percebe isso na área da nutrição também? Percebo, percebo. Porque o que aconteceu quando eu fiz mestrado na Fiocruz, tá? E ali eu conheci pesquisadores que acho que nenhum deles tinha Instagram, né? Eu estava dentro de uma escola onde eu estudei com pessoas que escreveram manuais de saúde para o Brasil, né? O cara escreveu um manual de saúde para ser utilizado pelo Sistema Único de Saúde no Brasil. São 200 milhões de brasileiros. A responsabilidade para ele escrever. Por isso que eu vejo algumas críticas e eu acho engraçado as pessoas. Ah, mas porque está escrito que o Ministério da Saúde escreveu outra coisa. Sabe qual é a responsabilidade de um cara que coloca um parecer no Ministério da Saúde? Uma coisa que vai. Uma droga que foi aprovada aqui que vai atender um cara lá em Roraima, no fim do mundo, um país continental como o Brasil é maior que 20, 30 países juntos. São, sei lá, são 6 biomas totalmente diferentes aqui. A gente tem cerrado, a gente tem caatinga, a gente tem neve no sul e a gente tem seca no... Então, quando você tem contato com essas pessoas que são extremamente profundas, isso para mim foi muito bom, porque eu conheci um extremo. Eu olhei e tive a capacidade de falar, cara, eu não vou ser tão bom quanto esses caras. E pronto. É bom você saber da sua. A gente olha muito, porque eu sou bom. Saiba o que você não é bom. Sim. Sua limitação, né? Saiba a sua limitação e não tenha medo dela. Quando você conhece, quando você assume a sua limitação, isso é muito bom porque você abre as portas para o talento do outro. Isso no meio corporativo, no empreendedorismo, me ajudou muito. Por que eu consigo agregar tantos times? Por que eu tenho meus sócios? Por que o Jonatas Guerra, que é o fundador de Banlé, que é um cara pô, o cara criou uma empresa que é um absurdo. E ele o tempo todo me convidando, não, velho, pô, eu quero você aqui do meu lado na liderança e tal. Como é que o fundador de uma empresa te chama? Porque ele sabe que eu reconheço o talento dele. Né? Por que quando eu estava à frente do WebDiet, os meus colaboradores, eles tinham confiança. Eu sei o que você é bom, cara. Ó, eu sou ruim nisso aqui, você é bom nisso aqui, vamos lá. Isso é muito bom. Saber o que a gente não é bom, isso a ciência me ajudou também e conhecer a profundidade da ciência, né? E quando a gente conhece a profundidade da ciência, quando eu vejo algum discurso chegar até mim, eu falo, cara, eu já passei por isso. Calma. Peraí, vamos com cuidado. A gente discute a coisa porque o comum, o senso comum, a função dele é ser comum e ser convincente. Sim. O senso comum convence. Esse é o papel dele. É a mesma coisa que você tomar um copo d'água e falar, passou minha sede. É óbvio. Por que o discurso da internet de emagreça em 30 dias é bom para você? Porque ele foi construído para isso. E, não, e é cômodo, né? Completamente O cômodo. papel do discurso fácil é ser agradável, senão ele não seria um discurso fácil, senão ele não seria uma trend topics. Nenhuma informação desagradável se torna trend topics. Nada que vai me tirar. Se você colocar uma postagem, ganhe dinheiro dormindo ou ganhe dinheiro trabalhando 8 horas por dia, qual vai ser mais acessado? Ganhe dinheiro dormindo. É. Entendeu? Então, o senso comum, o fácil, o caminho mais fácil é
sempre o caminho que vai ser escolhido. E aí que está o grande erro. Você só constrói legado, você só constrói algo de longo prazo quando você escolhe o caminho mais difícil, porque o mais fácil todo mundo já foi. É. O mais fácil não levou ninguém a lugar nenhum. E o estudo ninguém quer mais. Por Todo quê? mundo quer tudo mastigado, pronto. Eu li um livro, não sei se você já leu esse livro uma vez, fala sobre generalistas e especialistas. Por que que os generalistas ganham mais, são melhores que os especialistas? Esse livro é muito legal, ele me atraiu pelo título. Aham. Né? Passando em aeroporto, você olha, os generalistas são melhores que especialistas. E esse livro ele conta a história de um casal, e aí sendo bem breve, assim, mais ou menos na história, é um casal que ele fala, olha, a gente precisa comprovar que o especialista é melhor do que o generalista. A ideia inicial do projeto era esse. E aí esse casal ele fala, vamos treinar uma pessoa e vamos mostrar que se a gente treinar ela para fazer só aquilo, ela será a melhor de todas. E aí eles usam a filha deles como o teste e eles treinam ela para que ela seja uma campeã de xadrez. E de fato, depois de X anos, ela vira campeã mundial de xadrez. E ela passa anos sendo a campeã mundial, até que eles falam: a gente tem que ter um double check aqui, vamos fazer com a segunda filha também. A segunda filha, mesma coisa, elas ficam competindo entre primeiro e segundo lugar. A diferença é a que tem mais prática, acaba que sempre tem uma diferença da filha mais jovem. Até que chega um momento que o mercado muda e os campeonatos de xadrez começam a ter tecnologia. E eles começam a utilizar máquinas. Então, agora o campeonato de xadrez tem uma modalidade que você precisa pensar na jogada, consultar o computador para que ele te auxilie e jogar. Então, agora eu tenho duas mentes pensantes. E aí, nesse momento, as filhas dele as filhas do casal pararam de vencer os campeonatos. E aí o livro começa a se debruçar sobre o tema do generalista, aquele cara que ele consegue pensar muito mais, que ele estudou e ele tem uma bagagem cada vez maior. Esse cara ele consegue ver problemas de áreas diferentes, como por exemplo, ele viu que tem uma brecha ali na área da tecnologia para o nutricionista e ele consegue pensar numa solução para aquilo. Mas, ao mesmo tempo, ele consegue pensar que a dor do paciente é a falta de ter um local para você consultar ali. Uhum. E eu achei esse livro muito legal e é um negócio que eu nunca tinha parado para pensar. Eu falo muito pro pessoal do meu escritório. A base do estudo te faz ser muito generalista e, às vezes, a noção geral te faz solucionar problemas. Acho que foi muito o que você fez dentro da sua carreira como nutricionista, de ter uma base de estudo tão forte que você conseguia pensar não só no seu cliente final, mas também na dor do seu colega que tinha que atingir o cliente final. Então, quando a gente fala sobre o generalista e o especialista, o que vem uma coisa muito curiosa, né? Alguns exemplos. Os meninos do fundão da sala que vão contratar os meninos da primeira fileira. E aí já começa uma guerra. Primeiro a gente precisa desconstruir que o empreendedor, ele é um super-herói. Ele não é um super-herói. A história de vida dele não é uma história de vida que seria aceita por 90% das pessoas que lessem. Se você lê a biografia do Steve Jobs, e se eu não te contar que é o Steve Jobs, número um, você não contrataria dele. Número dois, você não ia querer ser amigo dele. Terceiro, se você fosse uma mulher, você não ia admirar ele como homem. Quarto, você não ia querer viver a vida desse cara. Se você ler a história do Steve Jobs, que foi o gênio dessa geração, você não ia querer ser o Steve Jobs. Da mesma forma, se você ler a história do Elon Musk, se a gente tirar o nome do Elon Musk e criar uma história de ficção, você não vai querer casar com ele, você não vai querer ser amiga dele, você não vai querer trabalhar para ele, você não vai querer ser ele. Tá? Isso, a gente parte desse ponto. Agora, essas pessoas que são extremas e generalistas, esses caras do fundão que contratam esses especialistas, eles têm sim uma habilidade muito grande de conseguir reunir esses talentos e construir coisas muito grandiosas. A questão do especialista, do ultra especialista, daquele cara ultra especializado que só estudou um tema e não olhou para os lados, isso me preocupa em que sentido? Esse cara vai depender de estar ligado numa estrutura que faça isso por ele. A gente precisa se conectar. O mundo ele é conectado. Se eu tenho um ultra especialista em física, como é o meu vizinho, né? Na minha casa, eu moro na floresta, lá em Itaipava, lá no meio do mato, eu tenho um vizinho que é um físico, que foi engenheiro da GE por 30 anos. Ele é um cara ultra especialista em física, ultra especialista.
Só que a estrutura dele se conectava com outras coisas. O cara conheceu o mundo, ele, pô, viajou o mundo inteiro e tal. Então ele se conectava. Você precisa, de alguma forma, ou você diretamente se conecta com o mundo, ou você vai se ligar a uma companhia que vai te ligar ao mundo. Uhum. Né? Você precisa dessa conexão. Então existe uma interdependência do ultra especialista, do cara que vai, que, que é profundo, e você precisa da outra parte, que é a laje, que conecta todos esses caras profundos para você poder construir alguma coisa em cima. Né? Então, isso é muito importante. Existem profissionais que são muito profundos e ainda conseguem essa habilidade de conseguir se conectar mais. Sim. E por isso Conseguem ser especialistas e generalistas ao mesmo tempo. Esses profissionais... O Elon Musk é um exemplo desse. É o cara que faz... foguete não dá ré. Até 5 anos atrás, porque ele fez o foguete dar ré. Então, essa eu acho que é um ponto importante para o ultra especialista. Tem pessoas que não têm habilidade de comunicação, que não vão desenvolver, que não gostam. Então, o que elas tenham a inteligência de se conectar a uma estrutura que consiga fazer isso por ela. A ideia do WebDiet foi basicamente essa? De fazer uma conexão e ter um compartilhamento de informações. Qual foi a ideia por trás disso, pensando no nutricionista, quando ele acessa hoje essa plataforma? O WebDiet ele surgiu de uma dificuldade minha de consultório, que existiam 15 ou 20 plataformas já de software de nutrição. Eu te digo que o que eu criei junto com a equipe, né, o método de prescrição do WebDiet, o WebDiet foi fundado por 3 pessoas. Eu, como nutricionista, trouxe o meu método de prescrição, eu vou falar sobre ele. Ao meu lado tinha um programador que também se formou em nutrição, que foi o Rodrigo. E terceiro, quem emprestou o dinheiro para começar o negócio foi um paciente meu. Então, o meu posicionamento ele já veio sendo aplicado no nascimento do web. Lembra que eu falei que eu vendo confiança? O meu paciente tinha confiança e me emprestou dinheiro para começar o negócio. Tá? O Rodrigo também tinha confiança na minha capacidade de empreender. Ele via que eu era um cara muito conectado. Então, vamos lá. O que o WebDiet fez? Eu vi uma dificuldade no paciente, por exemplo, seu almoço hoje é frango. E se não tiver frango, o que eu como? Você precisa de equivalente. E eu fui buscar na literatura quais eram as tabelas de equivalente. Elas eram limitadas pela quantidade e tinham alguns problemas sob o ponto de vista prático. No mundo prático, elas tinham algum problema. Por exemplo, você trocaria uma maçã por um abacate? Não. Mas eles eram equivalentes. Você trocaria um abacaxi, uma fatia de abacaxi, por Buriti, você não vai conhecer, mas você trocaria uma fatia de abacaxi geladinho por um açaí, por exemplo? Eu trocaria, mas acho que não deveria. Você intuitivamente você já acha que o açaí é mais calórico, Sim. porque você já acha que o abacate não combina muito com a maçã. Mas é no mundo real. E se você for olhar tecnicamente, a fruta, abacate e maçã, elas são diferentes na sua composição. O abacate é muito mais calórico que a maçã. Sim. Então, entre comer uma maçã para eu te dar o equivalente de abacate, eu tenho que te dar um quadradinho. E eu separei essas coisas simples. E não precisou de estudo científico, precisou só olhar para o mundo real. E entender que eu não trocaria a maçã pelo abacate. Um olhar mais prático do Um negócio. olhar mais prático do negócio. Só que aí vem o que você discutiu antes sobre a profundidade da ciência. Quando eu criei essa lista de equivalentes, que são 15 grupos, as tabelas de equivalência que a gente tem, que foram escritas mundo afora, tinham 6, 7 grupos, a minha com 15, eu confrontei ela. Falei, vamos ver, vamos prescrever uma dieta aqui. E a gente começou a confrontar e o resultado dava dentro da margem de erro. E hoje é o método mais utilizado. Eu tenho uma grande coisa a meu favor, ao meu storytelling, né? Quando eu falo, eu tenho o maior software do mundo, eu tenho uma coisa do mundo, eu estou no 5º maior país do mundo. Então, ser maior do mundo no Brasil, em alguma coisa, não é uma dificuldade muito grande, ainda mais, tá? Aí eu advogando contra mim, né? Só para poder explicar.
esse título de ter o maior software, de ter construído o maior software do mundo, de ter o maior número de dietas entregue pelo meu método. Então, eu criei o método de prescrição dietética mais utilizado no mundo. Por quê? O Brasil é o país onde tem mais nutricionistas e tem uma população gigantesca. Então, é isso. É o método mais utilizado hoje para prescrição dietética, esse método com 15 equivalentes. E qual foi a grande diferença? Foi prático para você e foi rápido para o nutricionista. Eu só usei 2 palavras para mudar a história da minha vida. É o mais rápido e é o mais prático. É o mais rápido para o nutricionista, é o mais prático para o paciente. E aí, na prática, o nutricionista paga um valor para ter acesso ao O aplicativo. nutricionista paga R$ 70, o paciente não paga nada. Nossa, muito prático. E é uma empresa, hoje eu já não estou mais, enfim, mas é uma empresa muito saudável e tem muitos anos aí, muita coisa boa, muita coisa para prosperar. Esses 2 sócios que fundaram comigo continuam lá. Rodrigo e o Marcos, eles continuam no Webdite e eu continuo empreendendo. Eu gosto de começar coisas e De voltar para o empreendedorismo. Você falou gosto. sobre a logística de 2 sócios que vieram de Posicionamento. atuações diferentes, né, um era seu paciente, o outro um programador, por mais que fosse nutricionista. Imagino que no início dessa sociedade vocês sentaram para fazer um acordo entre vocês sobre os próximos passos. E Aham. aí vou puxar um pouco sardinha para o meu lado para a Vamos. gente falar um pouco da parte de contratos, Uhum. para saber o seguinte, é muito falsa a expectativa de que antes de começar as pessoas sentam e assinam vários contratos, e contrata advogado e contrata contador. Na prática, esse negócio não acontece. Na prática, a gente sabe que primeiro o negócio sai do papel e depois é que você vai pensar nesse negócio. Porque é ilógico você ter a seguinte ideia: nossa, eu vou abrir uma doceria. Não, peraí, eu vou ligar para um advogado, vou fazer um contrato de prestação de serviço, vou fazer meu contrato social. Ninguém vai fazer isso. Isso é uma loucura. E se tem advogado que tá vendendo isso, tá esperando cair peixe do céu. Não vai acontecer. As pessoas primeiro vão para a prática, depois é que de fato elas vão procurar o jurídico. E mesmo assim já vão procurar tarde, porque estão pensando lá na frente numa venda, né? Ou às vezes está pensando num divórcio lá na frente. E é isso, a verdade é essa. Em Mas que é ruim. momento é ruim? É errado. Mas é a verdade. Totalmente errado. Em que momento que vocês 3 como sócios sentaram para falar: "Vamos fazer um acordo de sócios", ou isso nunca aconteceu? Vocês passaram por esse momento? Não, esse sócio que era meu paciente, ele já tinha experiência na construção civil. Ele é filho de um grande construtor e tal, então ele já tinha muita experiência nisso. Já sabia onde doía. Já sabia, mas não tinha experiência no mercado de tecnologia, 0. Então, o primeiro contrato, ele saiu um contrato social comum, Uhum. um contrato social daquele beabá da junta comercial, e o contrato mais robusto, ele veio acontecer depois de 6 anos. Aí foi um acordo de acionistas e tal. Que já veio mais formulado. Muito mais formulado, ele é extremamente importante. E hoje eu não sei se eu posso falar o nome, eu tenho um advogado que Pode, fica à trabalha com vontade. o Marcelo Polassini, que é o meu advogado pessoa física e o meu advogado empresarial. O Marcelo Polassini, ele que me assiste em tudo. Então, para você que está aí empreendedor, cara, tenha um advogado, assim, na sua vida de empresário, você precisa ter um escritório, uma mesa, um computador e um advogado É. ao seu lado. Tenha um advogado para o seu dia a dia. O Marcelo é um cara que acompanha. Estou fazendo muita propaganda dele, mas aí pode. Não tem problema, Eu Marcelo, tô depois falando. a gente combina uma comissão. Não, eu tô falando. Não, o Marcelo, ele não tem escritório. Vamos lá. Então, o meu advogado, porque o jabá vai ficar caro, Marcelo. Então, o meu advogado, ele é muito importante porque ele cuida, e o que é interessante, ele começou cuidando quando eu vendi, Uhum. quando eu fiz o meu exit no web, ele cuida dos meus investimentos, então eu só entro no investimento se o Marcelo for junto. Se der um aval. Não, ele tem que ir junto, ele tem que ser o advogado do negócio. Você quer ser Entendi. minha sócia? Ótimo, então é o Marcelo que tem que ser o advogado. Porque a gente volta lá para o início, né? Ele conseguiu a confiança. Confiança. Ele sabe como eu funciono, ele conhece o meu ponto, ele sabe negociação que eu não posso participar, ele sabe quando eu vou explodir, ele fala, isso aqui você não vai fazer, isso aqui você não vai falar. Então é muito importante, porque o advogado, ele é um conselheiro, porque ele conhece o meu temperamento, ele conhece o meu objetivo, ele me conhece como pessoa. Sua E aptidão de risco, né? ele sabe, ele conhece a minha vida, ele sabe, aqui eu posso fazer, aquilo você não pode fazer. E o advogado, ele é um grande conselheiro. O Marcelo, o meu advogado, ele vai ficar comigo até eu morrer. Sim. Eu não troco o meu advogado por ninguém, porque ele é um cara extremamente competente.
O investimento que eu fiz em Banlec, eu falei, os sócios, falei, olha, eu vou trazer meu advogado, ele vai ser o advogado meu e da empresa. E vai ser o advogado. O que que acontece hoje com os sócios? Todos os sócios contratam ele também. Aí virou advogado de todo mundo. E quando a gente tem que resolver. E fica um ambiente muito mais saudável quando você tem uma assessoria jurídica, agora em prol dos advogados. Em toda profissão vai ter um comentário aqui embaixo. Ah, mas tem um cara. Em toda profissão tem um ruim, tem um bom. Enfim. Sim. Eu gosto de falar da parte boa, né? A parte boa, que eu me conecto com pessoas muito boas, graças a Deus. Ele ajuda demais. Ele senta todos os sócios, ele coloca tudo aqui, ó. Você que é minoritário, vou te falar, essas Esse é seu risco, né? Ó, esse é seu risco, mas tem essas cláusulas aqui que protegem. Ó, você que é maioritário, isso aqui tem. Aí todo mundo vê que é um peso contra peso. Ele chama todo mundo, porque dentro de uma sociedade você tem sócio com maior relevância, outro maior relevância de cotas, outro com Sim, tem maior menos. poder de voto, de veto. E aí como é que um protege o outro? E ele coloca todo mundo dentro da mesma sala. As claras. O que acabou acontecendo? A nossa parte jurídica, ela é muito bem estruturada, a gente tem um jurídico muito bem estruturado, com nível de conflito e ruído extremamente baixo, porque ele advoga para todos os sócios, ele é uma coisa. Eu não sei se é a prática de vocês, se vocês podem fazer, se vocês gostam de fazer isso. Eu estou falando num programa de advogado, eu nem sei se isso é uma prática boa. É uma prática não comum, mas eu é a acho que minha prática, por exemplo. fica melhor. Que é você trabalhar as claras e é um problema de posicionamento profissional do advogado hoje em dia. Porque o advogado imagina, aí eu coloco o meu advogado, aí a gente tem o advogado da empresa, aí eu tenho o meu, aí meu sócio tem o dele, aí tem o dele, aí ficam 5 advogados falando. Brigando entre eles, porque aí Cara, a empresa não vira uma briga de ego para ver qual cláusula que vai prevalecer e não prevalece. O que o Marcelo faz? O Marcelo é pró-deal, ele quer fazer a empresa rodar, e ele fala com todo mundo, gente, a gente pode travar aqui, vamos? Ou vocês querem, vamos? Então, isso é muito legal de ser dito, porque é muito incomum encontrar advogados assim. E é um ponto que eu trabalhei em todos os episódios anteriores, a gente falar sobre essa falta de transparência do jurídico de hoje. Falta advogados que chegam e falam, olha, isso aqui para você é ruim. Mas isso aqui é bom. E para a gente fazer essa negociação, eu preciso de coisas boas para o minoritário e coisas boas para o majoritário, senão o negócio não vai rodar. Não adianta eu te ofertar um contrato que é maravilhoso com tag along e drag along para um lado e o outro contrato para outro não faz sentido. Alguém vai sair da negociação. Eu preciso de um negócio mais neutro. Então vamos encontrar um meio termo. Esse tipo de jurídico está extremamente escasso. Falta transparência no judiciário hoje em dia. E quando eu falo judiciário, eu não estou nem falando de juiz, de promotor, estou falando do jurídico mesmo, na ponta, que está lidando com o empreendedor. E eu vejo que muitas vezes o advogado hoje, ele subestima a inteligência do cliente. Hoje o empreendedor, ele é muito, não tem esse negócio de noção básica de direito. O empreendedor entende muito do direito. Você sabe o que é uma junta comercial, você sabe onde é contrato social, você sabe de cláusulas, você sabe o que tem que estar no seu objeto para esse objeto ser claro. Hoje não existe mais o empreendedor que é leigo, que vai falar, vai lá e faz o que você quiser. Você quer entender do negócio, você precisa de confiança. Esse é um grande problema de posicionamento profissional hoje do advogado, essa falta de transparência. E o advogado espertão. Que sabe tudo, que vai ganhar mais, né? Não, o advogado espertão, que é o cara que coloca que a vida é um mundo de fantasia, que é o cara que é muito. Cara, não gosto. Eu gosto. Tanto o meu advogado quanto que o meu contador, o Júnior, também são pessoas assim que me deixam muito tranquilo, sabe? O Júnior é um cara que cuida. O Júnior também é o advogado do pessoal aqui todo, da agência. O Júnior é um querido, sabe? É um cara que é aquilo, é confiança, é posicionamento profissional. Aí você vê qual a história desses dois profissionais, um contador e um advogado. Eles têm um cliente que é um propagador deles. Sim. Mas todo mundo que fala comigo, eu tô precisando de alguma coisa. Já indica de... É a confiança. Ah, porque eu vou fazer meu imposto de renda, porque sabe porque o cara cobrou um salário mínimo, eu falei, não, o meu cobra 3. Ah, 3? Eu falei, mas tu quer ver meu imposto de renda? Eu não tenho, eu durmo tranquilo. Eu durmo tranquilo. Eu faço o que eu quiser. Meu patrimônio, tudo direito, é terreno, casa, tudo direito. Você quer pagar um salário mínimo, você paga. Eu pago 3 e tô feliz. O risco não vale, eu não tenho, eu zero dor de cabeça. Eu zero dor de cabeça. Pode bater. Ah, porque você é Receita Federal. Pode ir na minha casa virar de cabeça para baixo. Pode fiscalizar meu imposto de renda tranquilo. Todo, de ponta cabeça, me perguntar item por item. O que é isso? O que você fez? Eu vendi pra você ver o cuidado, a confiança no profissional. Eu vendi um carro uma vez. E fui fechar meu imposto de renda, chega um DARF lá, o Júnior falou, você vendeu o carro por 8 mil reais mais caro do que você comprou. Pode pagar o ganho de capital. Foi 8 ou 12 mil mais caro. Eu falei, opa. Ele falou, não deixa passar uma vírgula.
porque é um cara que te deixa seguro, sabe? E as pessoas, o que que é importante? O empresário procurar um bom advogado e procurar um bom contador, né? Ter essa dupla ali, um trabalhando com o outro. Cara, quando vem, a hora que você cair na malha fina, a hora que você tomar um bloqueio de conta, aí você vai falar, porque os caras vão explodir a tua vida. E tá na moda o milagre, não só na internet, no jurídico tá também, né, a gente tá na moda da holding. Absolutamente tudo é holding, holding serve para todo mundo. Holding é um planejamento sucessório excelente, Aham. mas não funciona para todo mundo. Não é todo mundo que tem característica de holding, né, tem gente que tem um patrimônio mega alinhado e Uhum. cresceu organizado e tem um contador e um advogado com você desde sempre, e ótimo, isso vai dar muito certo. Agora aquela pessoa que nunca teve uma infraestrutura, nunca teve um contador, de repente, coloca ela dentro de uma holding, esquece, vai cair na malha. Você não vai conseguir emitir uma nota fiscal, não é sua prática, né. Eu Uhum. trabalho muito com agronegócio, com empresas familiares, na parte de organização sucessória. E eu vejo muito esse mito acontecendo, né, do holding é para todo mundo. Aí você entrega uma holding lá na mão do agropecuarista, ele nunca emitiu uma nota fiscal na vida dele, e aí você quer que ele emita nota fiscal de todos os grãos, ele não emite, consequência, o patrimônio inteiro dele está exposto dentro de uma holding, vai tudo penhorado para a Receita Federal. É óbvio, você tem que entender. Olha que bacana ver que tem um profissional que te entende como pessoa e como empresário, que está com você junto com seus sócios, isso é um grande diferencial. Mas até saindo agora um pouco do direito, eu queria falar para a gente encaminhar aí para o fim, Aham. sobre a sua parte esportiva. Eu tive uma convidada que ela é ciclista e Uhum. ela falava sobre a importância no posicionamento profissional dela do ciclismo. Ela falou: olha, o esporte me trouxe uma forma de pensar, uma credibilidade, uma crença, uma autonomia muito grande. Hoje, parte do que eu sou tem a ver com a minha dedicação ao esporte. Uhum. Você acredita que parte do seu desenvolvimento como empreendedor, do seu posicionamento profissional, tem a ver com o esporte que você pratica? A minha vida toda tem a ver. Eu comecei a praticar esporte de aventura com 13 anos. Por morar numa uma região de serra, né, de montanha, eu comecei com escalada em montanha, caminhada, e hoje eu estou mais a fundo no mergulho, eu faço mergulho em caverna, Legal. faço mergulho profundo, mergulho técnico, né? Isso tem tudo a ver com a minha formação de gente, né? Desde os 13 anos de idade, então quando valorizar a gente, não discriminar a gente, não existe isso. Isso é uma coisa que não existe na comunidade dos esportes de aventura, né? Os dois esportes que eu pratico, eles são esportes que, as- na escalada, quem está na ponta da corda, não importa qual o salário que ele ganha, qual o título que ele tem, qual a cor da pele dele, ele tem a tua vida nas mãos dele. E você tem que confiar nesse cara, que é o cara que está te dando segurança. E vice-versa. Então, ali você aprende a olhar o ser humano além dos títulos dele. Uhum. Porque não, mas é só uma escaladinha, é só uma escalada, mas na hora que ele está te dando segurança, se ele fizer errado e você É sua vida, escorregar, né. acabou. Não tem. A mesma coisa no mergulho técnico. Quando você entra numa caverna, não é quanto aquele cara tem no banco, qual é a opção sexual daquela pessoa. Então isso me fez olhar muito além. Desde muito pequeno, eu sempre olho muito além. É óbvio que você vai negociar, eu preciso saber se o cara tem dinheiro para pagar o que ele está disposto a comprar. Não é o mundo. Uhum. A gente precisa separar isso. Mas o esporte me trouxe muito isso, sabe? De conexões, daquela coisa mesmo do ser humano, além de todos os títulos, ou de todas as, enfim, de qualquer coisa que possa ter. E sobre o ponto de vista de empreender, o que que o mergulho técnico hoje faz comigo? É o lugar onde eu consigo ficar tranquilo. É o único Esvaziar a lugar, mente. esvaziar a Que mente. legal. Eu pago um preço muito caro por ser empreendedor com 46 anos de idade. Com 30, é legal ser empreendedor. Com 46 e uma filha de 21, e aí você começa a se questionar, será que eu vou ter tanto fôlego lá para frente? A tua cabeça não consegue parar, a tua cabeça gira o tempo todo. Você, você anseia por um momento desligar. Como é que eu desligo um minuto? Entra numa caverna. Caramba. Eu acabei de chegar de viagem, depois
daqui 2 dias, né? Não sei para que dia que o episódio vai para lá. Daqui 2 dias eu tô indo, vou passar só 2 dias. Vou para o interior da Bahia para fazer uma caverna. Eu preciso daquilo ali. Pra dar uma limpada. Eu preciso. São 2, 3 horas que eu consigo me desconectar completamente. Eu consigo ficar comigo, sabe? Então isso é uma coisa importante que a gente não conta quando a gente empreende. A gente não conta essa parte. Você fala, mas você viaja o mundo, faz isso, faz aquilo. Mas quem disse que eu não estou no avião olhando o WhatsApp, Sim. conectando? Eu entro no avião, se não tiver Wi-Fi, eu já fico preocupado. Eu conecto no... Então, o esporte, ele é uma válvula de escape e também um leme. Ele te direciona muito, sabe? Fundamentos, coisas simples. Eu não posso errar o simples. Eu não posso errar no detalhe. Isso é uma coisa do empreendedor. Se eu entrar numa caverna e esquecer um detalhe do meu equipamento, eu posso não sair vivo lá de dentro. Então, A constância para a evolução, a né? constância para a evolução, a humildade. Não dá para ser arrogante. Não dá para achar que sabe tudo. Se eu achar que sei tudo dentro de uma caverna, dentro de um mergulho de profundidade, agora em Noronha, no mês passado, era um objetivo meu bater a barreira dos 100 metros. Ali um erro você não Fatal, volta. fato. Fatal. O afogamento, ele em 2 minutos acabou, não tem mais salvação. Nossa, eu não sei se eu poderia. 2 minutos não É tem como muita tirar. cabeça também, né? Tem uma inteligência emocional, deve ser uma briga muito intensa com o seu autopensamento Você tem que defensivo, né? você tem que confiar em você. É a hora que você fala, cara, eu confio em mim, eu confio no que eu no que eu aprendi, no que eu estudei, eu confio no meu equipamento. Eu confio na vida, assim, porra, a vida me quer aqui. Enfim, aí você começa a mergulhar em umas coisas mais subjetivas de pensar, de afastar o mau pensamento. É uma regra do mergulho técnico, em um caso, se tiver qualquer pane, afasta os maus pensamentos. Isso é a regra. Deu algum problema, afasta os maus pensamentos, que ali você fala, vou morrer, afasta o mau pensamento. Pensa e age. Debaixo d'água. Debaixo d'água. Sem equipamento. Não, com equipamento. Não, mas no momento de falha, haja. Não, mas a gente tem redundância para tudo. Isso aconteceu comigo ano passado no México, quando a gente entrou num duto muito estreito de uma caverna no México e metade do grupo voltou, outra metade deu uma enroscada e subiu o que a gente chama de silt, né? Que é aquela areia que fica no fundo da caverna. O tubo era bem pequeno, cabia 1,5 pessoa passando, só que aí enganchou. Travou um mergulhador no outro, ficou tudo escuro, não dava para ver nada. Aí você para. Afasta os maus pensamentos, pensa e age. É só olhar os computadores e falar, beleza. Para eu entrar em pânico ainda faltam 25 minutos. Eu tenho 25 minutos de Pra backup resolver, para resolver. Quer dizer, resolveu em 1 minuto. Dá certo. Tinham 24, eu ainda tinha 24 minutos para ficar me preocupando, para poder sair dali para ainda, enfim, é isso. Mas Meu marido voa de planador. Não tem motor planador, né? Ele é guinchado e aí o avião fica planando com a força da massa de ar. E aí eu vou dar essa dica pra ele, que se acontecer alguma coisa, ele tem muita redundância, tem paraquedas, ele fala, não tem chance de dar erro. que E eu vou legal. falar pra ele, então Ele é corajoso, hein? agora a história é pensa, temos 25 minutos ainda. Afasta os maus pensamentos, pensa e age. Gabriel, assista o podcast pra pelo menos a esposa ficar tranquila em casa. Todo Gabriel do mergulho é gente boa. Pra gente terminar, Valentim, o que você acredita que seja hoje um diferencial de posicionamento profissional? Se você tivesse que dar uma dica pra quem tá assistindo, olha, faça isso pra que você tenha um melhor posicionamento hoje, qual seria? Melhor posicionamento? Bem profunda essa pergunta. Tenta deixar o seu ego em casa. Tenta deixar o ego em casa. Eu, graças ao bom Deus, cheguei onde eu cheguei por conta do ego dos outros. Do erro do ego do outro. Do outro. Eu me aproveitei muito do ego do outro. Sem saber. E hoje eu presto muita atenção, porque eu sei que a vantagem que eu tive por conta do ego das pessoas não pode ser uma desvantagem para mim. Então, toma cuidado com o teu ego. Muito cuidado. Ele é... E o pior, o que é mais difícil de você perceber nisso tudo é porque ninguém vai ter coragem de te falar isso. Sim. Ninguém vai ter coragem de falar que você é arrogante, ninguém vai ter coragem de falar. Pouquíssimas são as pessoas. Sabe por que você não dá abertura? Você tem medo
De ouvir isso. de ouvir as suas fraquezas. Cara, saiba o quanto antes aonde você não é bom. Saiba o quanto antes. Eu digo que a minha evolução hoje, eu tenho uma equipe que me ajuda em algumas áreas, eu falo, não me elogia em nada. Você, o Paulo que me acompanha no meu posicionamento digital e tal, o próprio Ramon que cuida do audiovisual, fala, eu não quero nenhum tipo de elogio, só me critiquem, por favor. Minha mãe me ama, minha filha me ama, elas dizem que eu sou a melhor coisa do mundo o tempo todo, sabe? Minha filha acha que eu sou o herói dela. Então, por favor, só críticas, e as pessoas não conseguem lidar com isso. Sim. Tá? Conheça os seus pontos fracos, para que você possa potencializar o que você tem de bom, delegar o que você tem de ruim e deixa o ego em casa. Ele vai te derrubar sem você perceber. Obrigada, viu? Obrigada pela troca, foi um prazer ter você aqui, Obrigado aprender pelo com convite. você. Voou o tempo, né? Oh, muito obrigada. Terminamos agora mais um episódio do Podcast, hoje com o nosso primeiro homem, um nutricionista, empresário, Valentim Magalhães. Foi um prazer receber o Valentim aqui e conversar um pouco sobre a importância da falta de ego. Esse episódio ficou muito legal e se você quer assistir outros episódios como esse, continue aqui no canal.